Professor, é mesmo possível corrigir sequências genéticas defeituosas por sequências genéticas especialmente funcionais? Não só é possível, como na aula de hoje vou mostrar para você. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, terapia gênica, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de biotecnologia. E hoje vamos conversar com você sobre um dos processos mais modernos dentro do tema biotecnologia, que é a terapia gênica. Professor, o que podemos falar e o que precisamos saber sobre a terapia gênica? Primeira coisa importante é que a terapia gênica é também denominada de geneterapia. Por quê? Porque você vai alterar genes, você vai manipular genes, alterando sequências defeituosas por sequências genéticas normais. Ora, que considerações podemos fazer a respeito desta tecnologia? Vamos lá. Vamos analisar detalhadamente esta consideração, este conceito. Olha só, a geneterapia, como também é denominada, é um tratamento que consiste na transferência de material genético exógeno, isso quer dizer material genético externo, que são denominados de genes terapêuticos ou de interesse, para dentro de células de um indivíduo, ok? Então, como é que eu faço essas correções a priori? Eu vou pegar um material genético que contém a sequência genética correta, um material que é externo, e introduzir esse material nas respectivas células do paciente que possuem a sequência genética correspondente, mas que está defeituosa, que sofreu uma mutação e por isso não está funcionando adequadamente. Belezinha? E aí, vamos lá. O objetivo disso é beneficiar o indivíduo que se submete à técnica de terapia gênica, melhorar algumas funções defeituosas, como já falamos, sanar uma deficiência ocasionada por um gene anormal, por um gene anômalo. Por exemplo, a correção de um indivíduo que sofre de diabetes mellitus tipo 1 e que é insulino dependente. Por quê? Porque as células beta do seu pâncreas não estão capacitadas a produzir a insulina, que é o hormônio que regula a glicemia, um deles, ok? Esse defeito, como a insulina é hipoglicemiante, reduz os níveis de glicose no sangue, ele tem quadro de hiperglicemia, ou seja, excesso de glicose na corrente sanguínea. E aí, o que fazer? Pega-se a sequência genética correta da produção de insulina, que é um peptídeo de 51 aminoácidos, e dá-se um jeito. Que jeito? Daqui a pouco vou falar para você de introduzir essa sequência correta nessas células pancreáticas, nessas células beta, que tem a função de produzir a insulina. E aí, tais células passam a funcionar normalmente, produzindo a insulina, e assim teremos a correção do problema da diabetes do nosso paciente em questão. Isso é terapia gênica. Quais são as técnicas utilizadas? São duas técnicas básicas. Uma delas é chamada de técnica germinativa, exatamente porque trabalha com as células germinativas, com as células reprodutivas, espermatozoides e óvulos, e a correção é feita nessas células. O interessante disso é que você corrige o problema nas células gaméticas, produz o zigoto com a sequência corrigida, e a partir daí você terá um embrião e um indivíduo futuro que terá a sequência, que teve a sequência genética
corrigida, ou seja, a sequência genética alterada para a sequência normal. Beleza? A outra técnica é chamada de técnica somática. Por quê? Porque um novo gene é inserido em outras células que não as germinativas, ou seja, as células somáticas. O que são células somáticas, professor? São as células que formam a soma. O que é a soma? O corpo. Uma célula epitelial, uma célula somática, uma célula do tecido conjuntivo, uma célula somática. Qualquer célula que constitui o corpo do indivíduo é uma célula somática, porque ela forma a soma, ou seja, o corpo. E agora vem uma informação importante, que é a nossa observação IPC. Observação importante pra cacete. Como introduzir esses genes corrigidos numa célula? Aí eu preciso de um vetor, alguém que vai funcionar como vetor, que geralmente é um vírus. Tá? Os vírus são utilizados como vetores por quê? Ora, são parasitas intracelulares obrigatórios. Juntou vírus com células, se houver compatibilidade, eles vão penetrar essas células e vão, consequentemente, introduzir o material genético nessas células. Ok? Então ele já está capacitado para fazer o processo de transferência. Então ele carrega a sequência genética que se pretende utilizar. A outra coisa que é muito interessante na utilização de vírus é que eles são específicos. Eles só atacam células específicas. Ok? E aí ele vai introduzir o respectivo gene corrigido na respectiva célula que possui o defeito e que precisa voltar a funcionar. É show ou não é? Então olha só, vamos ver um esquemazinho aqui para a gente entender como isso funciona. Então na geneterapia o que temos? A troca de genes defeituosos por genes sadios. E aqui você tem uma célula com genes não funcionais, aqui no nosso esquema 1. E aqui nós temos uma sequência de DNA com o respectivo gene corrigido, é claro, que é adicionado nesta célula, ok? Essa sequência de DNA, claro, contém a versão funcional do gene perdido, ou do gene disfuncional que está nessa célula. E aí o que você tem depois disso? A célula funcionando normalmente e que poderá replicar, que poderá duplicar, que poderá fazer sua divisão mitótica produzindo células também normais, assim como elas. Então é isso em que consiste a terapia gênica. E aí você tem aqui, olha só, os vetores tanto podem ser vírus, como podem ser plasmídeos bacterianos. Tá? Lá na aula de DNA recombinante nós falamos em detalhes sobre os plasmídeos, que são moléculas de DNA circular, independente do cromossomo bacteriano e que possui sequências genéticas específicas e que é muito utilizado na produção de DNA recombinante para processos de transferências genéticas entre células, ok? E aí, ora, o vírus, como falamos, ele é específico para uma célula específica, ele só vai penetrar naquela respectiva célula que eu tenho interesse de corrigir a sua informação genética. O vírus é modificado para não ocasionar a doença e nem se replicar. E aí vem um ponto importante. Esse vírus ele será trabalhado geneticamente no laboratório para que ele perca a sua virulência, a sua capacidade de produzir a respectiva doença que ele ocasiona, já que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ok? E também é anulada os comandos genéticos desse vírus para que ele não consiga, ao entrar dentro da célula, se replicar, porque aí a terapia não iria funcionar. Show? E aí, o objetivo viral será apenas o quê? Implantar o gene terapêutico, implantar o gene funcional nesta célula, para que ela volte a funcionar normalmente, ok? Então aqui você tem um vírus que vai funcionar como vetor. Dentro desse vírus é introduzida a sequência genética correta. O vírus, então, olha só, adere à estrutura celular penetrando-a, mecanismo de adsorção, né, é processo natural na reprodução viral, e aí o DNA vai para o interior desta célula e será implantado no material genético da célula em questão.
teremos então o gene corrigido inserido. Esse gene então, ora, poderá ser transcrito para RNA mensageiro, poderá ser traduzido sintetizando a proteína específica que é necessária ao funcionamento normal desta célula, ok? Então é esta técnica utilizada na terapia gênica. Outras considerações importantes sobre a técnica e o procedimento é que, primeiro, eu tenho que ter a modificação do vírus em laboratório para receber o outro DNA, que é o nosso DNA exógeno, né, que é o gene terapêutico ou de interesse, introdução do gene corretivo no interior do vírus, que fará esse transporte para a célula específica, e penetração do vírus modificado na célula do paciente, efetivando então essa introdução do DNA corrigido. Beleza? Ora, esse modo de transferência, ele é feito, pode ser feito de duas formas. A primeira forma é o processo chamado de in vivo. O que significa in vivo? O vetor é introduzido diretamente no paciente. Tá certo ou não? Então o vírus, que vai funcionar como vetor, é a técnica mais utilizada, é de transporte viral, esse vírus será introduzido no paciente. Tá certo ou não? E aí, consequentemente, quando esse vírus encontrar a respectiva célula que ele é compatível e que precisa ser corrigida, ele irá penetrar nessa célula normalmente e implantar o gene normal. Aí, essa técnica é mais eficiente, bastante eficiente e menos dispendiosa. Basta apenas que o vetor tenha o endereçamento correto. Professor, o que caracteriza esse endereçamento correto? É a superfície viral ter as proteínas necessárias que o permita absorver na célula hospedeira do vírus. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Covid-19, o coronavírus. Tá certo ou não? O coronavírus, ele tem acesso fácil às células do sistema respiratório. Mas por quê? Porque ele tem uma proteína na sua superfície, ok? Da sua estrutura, do seu envoltório, do seu envelope, do seu capsíleo, que é a proteína S, ou a chamada proteína spike. Essa proteína S, ou proteína spike, tem compatibilidade com uma outra proteína que existe na célula respiratória, que são as proteínas ACE. Enzima conversora de angiotensina, proteína ACE. Essas duas proteínas são compatíveis. Permite que o vírus, então, acople-se à célula e consiga penetrar na estrutura celular. Beleza? Então, o endereçamento é importante. E é esse endereçamento que faz com que esse vírus, ok, consiga especificamente infectar ou se introduzir no interior da respectiva célula. Show de bola? E a outra situação é ex vivo. O que acontece na terapia, no modo de transferência ex vivo? As células do indivíduo serão retiradas, modificadas e reintroduzidas. Isso é feito de forma laboratorial. É uma técnica mais difícil, ok? Mais complicada de se fazer. Agora, é mais fácil de controlar. Ela é mais controlável, o processo ex vivo. Por quê? E aí, olha só. Possui maior precisão. A célula tratada fora do corpo só é devolvida ao corpo estando funcionando normalmente. Caso não esteja, ela não será transferida. Beleza? Dentro do organismo, tal célula irá se multiplicar, produzindo outras células geneticamente corrigidas, corrigindo, então, definitivamente o problema em questão. Beleza? Show de bola! Aí eu passei para você todas as informações importantes de terapia gênica que são abordadas em prova, ok? Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o Biomap da aula para fazer o seu catálogo impresso, o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E se foi bom para você, se foi útil para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima aula. Tchau!